né? Desde a sua conversão, ou antes, desde o seu nascimento, existe um caminho que você está trilhando, sim ou não? Sim, né? Mas um dado momento, Jesus te encontrou nesse caminho. Jesus te encontrou. E a tua história mudou de direção. Eu gosto de mencionar alguns irmãos aqui que tiveram uma vida transformada. A vida do missionário Sidney era uma antes do encontro com o Senhor. E se você imaginasse a sua vida sem ter o encontro do Senhor, com o Senhor, onde é que você estaria? Se você tivesse continuado naquele caminho que não é esse que está levando até a cruz. E atrás da cruz existe uma luz. E essa luz é a eternidade. Nosso foco é a cruz e depois o céu. O nosso foco é ir até a cruz e depois ir adiante até o céu. E a nossa vida, nesse caminho, onde Jesus caminha e nos encontra, é o que eu vou ler aqui. Essa história tem marcado a minha vida, é a história da mulher samaritana, a partir do verso 1. Essa mulher, ela teve um encontro com Jesus e o contexto fala que Jesus foi até o poço de Jacó, enquanto os discípulos foram à cidade comprar mantimentos. E Jesus, ele foi propositalmente até aquele poço, porque ele sabia que aquela mulher estaria lá. Vamos ler então? E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Tem como mesclar a Bíblia e esse negócio? E era necessário passar por, quem está acompanhando aí? Por Samaria, pois a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era quase a hora sexta. Que horas que era isso? Se eu não me engano era meio-dia, né? Meio-dia, exatamente. Veio uma mulher samaritana. Então, pensa no contexto. Jesus cansado, ele foi até essa fonte, sentou-se e ela veio ao seu encontro. Ele chegou antes dela. Jesus chegou antes de você, quando você se encontrou com ele. Quando você ia ter esse encontro com o Senhor, Jesus chegou à tua frente, Nando, naquele retiro. Ele já estava lá te esperando. Entende? Olha que coisa linda. Veio 7, a mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Verso 8, 9, disse-lhe pois a mulher samaritana: como, sendo tu um judeu, me pedes água de beber, que sou mulher samaritana? Ali entre parênteses diz, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher ao Senhor: tu não tens com o que tirar, o poço é fundo, onde pois tens água viva? És tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Verso 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Depois de falar isso, a mulher não tinha outra coisa para pedir, né? Senhor, então dá-me dessa água, assim eu não preciso mais vir aqui buscar. Eu não quero me alongar na leitura do texto e contexto, mas ali depois Jesus teve um diálogo mais profundo com ela, onde ela estava hesitando em se entregar ao Senhor, e Jesus começou como profeta a falar que ela não tinha marido, o que ela tinha não era dela, e ela já tinha tido 5 maridos, e ali ele foi conversando com ela até ela se render ao Senhor. Muitas vezes nós somos como, irmão Carlos, a mulher samaritana. Nós até temos um encontro com o Senhor, e até conversamos com Ele nesse momento,
Mas ela, no final da conversa, ela disse: eu vou lá na minha terra, na minha cidade, anunciar que o Messias chegou. O encontro que ela teve foi verdadeiro, foi genuíno e gerou uma transformação na vida dela. Então volta para o slide lá, meu querido. Fundamentos e fases da caminhada do cristão. O Senhor tem me falado isso há alguns dias, que existem fases na caminhada do cristão, e a primeira fase, pode passar o slide, é ter um encontro com Jesus. Eu queria que você pensasse agora, não precisa fechar os olhos, pensa no dia que você se encontrou com o Senhor. Qual foi esse dia marcante que o Senhor teve um encontro contigo e você teve um encontro com o Senhor? Eu lembro muito bem. Será que foi na Betel o teu? Irmão Wilson. Acho que sim, né? Irmão Cid, naquela Oktoberfest, Jesus já se manifestou? Foi quando tu chegou em casa e pegou aquele bilhete, né? Irmã Nair, quando foi o dia que tu se encontrou com Jesus? Que dia inesquecível foi esse? E minha esposa, tu lembra? Tu tinha 12 anos, né? 10 anos. Hein, irmão Pavarim, qual foi o dia? Tu lembra desse dia? Se você está aqui, Três encontros fortes. Se tu estás aqui, irmão Pavarim, e todos que estão aqui, esse encontro deu certo. Esse encontro deu certo, você se manteve no caminho. Você continua trilhando esse caminho. Talvez muitos não vieram nesse culto por causa da chuva, por causa de problemas, doenças, dengue, febre, gripe. Mas o Senhor te trouxe aqui, e você vai se ver nesses estágios, nessas fases da vida. Você já teve um encontro com o Senhor? Se você já teve, você pode dar um glória a Deus aí, amém? Glória a Deus por esse encontro, porque ele gerou uma transformação. Você é um antes e depois, e um outro depois. É um Ademar antes de Cristo, e depois um outro Ademar depois de Cristo. É como se fosse Pedro, que antes era Simão. Jesus disse: você não será mais Simão, mas Pedro. É como se Deus mudasse o nosso nome e desse um novo caminho para a nossa vida. Hein, Nando? O que seria de ti, cara, se tu não tivesse se encontrado com Jesus no meio do caminho da sua vida? Foi usando a Ianca. Eu lembro que como líder de jovens eu não apoiei esse relacionamento. Eu posso falar isso agora? Por que eu não apoiei? Estou falando porque eu tenho liberdade com eles. Porque ele não estava na igreja, ela estava na igreja. Mas Deus usou a Ianca para atrair o Nando a Jesus. E hoje é um casal referência nesse lugar, e cubro isso com o sangue de Jesus. Assim é com a tua vida, hein, Jean? Qual foi o dia que tu teve um encontro com o Senhor, cara? Por isso que tu está aqui ainda, mano. Tu pode ter até ido para outros lugares, se afastado um pouco, mas se tu está aqui é porque o encontro que tu teve com Jesus um dia deu certo, e tu estás continuando a trilhar esse caminho, com dificuldades, com pedras, com espinhos, com muitas dificuldades e obstáculos, mas quem está aqui, está continuando a trilhar o seu caminho até a cruz e até a salvação, em nome de Jesus. Depois de a gente ter esse encontro com o Senhor, pode passar o slide, existe uma conversão genuína que vem. O pastor Ademar talvez foi usado por Deus, ou outro pastor, para você dizer: eu aceito Cristo como meu suficiente Salvador, eu abro mão da minha vida antiga, eu me arrependo dos meus pecados, como a missionária Michele acabou de falar, né? Que eles perseveraram lá no asilo, e o homem mais duro daquele lugar, o que aconteceu com ele? Se abriu para Jesus. Ele se abriu para Jesus, irmãos. Não existe homem duro que seja que não se renda ao Senhor. Não existe. Não existe. Se Deus tem um plano para uma pessoa, não tenha dúvida, Ele vai convencer ela de caminhar esse caminho, em nome de Jesus.
Você já fez isso de verdade no seu coração? Você já aceitou Jesus como seu suficiente Salvador? Você já disse assim: Senhor, eu abro as portas do meu coração? Você fez isso já genuinamente? Jesus já está morando no teu coração, você já é casa de Deus, você já é templo de Deus, Ele já habita em você, em mim, em nós. Se Ele habita em nós, nós devemos manter o nosso templo limpo, o nosso corpo santificado ao Senhor. A conversão já diz o nome. Se você convergir numa rua, numa BR, numa estrada qualquer, a conversão literalmente é uma mudança de direção. Se eu andava por esse caminho, quando eu me converto, literalmente eu ando para o caminho inverso, e é o caminho que vai até Cristo. Eu me converto, eu mudo de vida. Isso pode acontecer com 10 anos de igreja, pode acontecer no ato como Paulo, que estava ali cego, chegou a Ananias e ele literalmente se converteu ali, já se batizou, já foi batizado no Espírito Santo, já começou a fazer a obra. Muitas vezes demora, a gente até assenta de boca, mas a nossa vida ainda não mudou. Essa mulher samaritana, que é mais pecadora que essa mulher, Jean, uma mulher que já estava no 5º casamento, uma mulher talvez cheia de demônios, uma mulher perturbada, uma mulher completamente negada pela sociedade, humilhada, porque as mulheres que cometiam esse tipo de pecado, elas eram rejeitadas, apedrejadas, mal faladas. Que é maior pecadora que essa mulher, e Jesus disse para ela agora, ela mesma disse ao Senhor: agora a minha vida mudou, eu vou pregar o Evangelho, eu vou lá na minha cidade falar que Jesus, que o Messias chegou. Ela virou uma evangelista depois de alguns minutos com Jesus, depois de um encontro genuíno com Jesus. Jesus disse: eu vou te dar água viva. Ela disse: eu quero. Então vai, não peques mais, você é salva em Cristo Jesus agora. E ainda Jesus trouxe com ela um diálogo, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E ela disse no versículo 25: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando vier anunciará tudo. Jesus disse para ela: eu sou o Messias que fala contigo. Meu Deus do céu, que lindo isso. No versículo 28, depois, pois, foi a mulher à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Pastora Dulce, você que gosta de estudar, literalmente essa mulher foi uma evangelista no ato do encontro com Cristo. Ela já se converteu, já abandonou os seus pecados e já foi fazer a obra de Deus. Ela já entendeu que Ele era o Messias. Irmãos, eu não quero entristecer ninguém aqui com essas verdades, mas será que a gente já teve um encontro de verdade com Jesus? Será que a sua vida já está convergindo a uma direção que não é mundana? Será que você já está convertido? Muitas vezes os pastores brincam, né? Esse foi convencido. Isso é triste demais. Convencimento não é convertido. Você não convence uma pessoa a se converter. Ela se converte e muda de direção e caminha com Cristo. As coisas que ela fazia no passado, ela não faz mais, porque ela convergiu de direção, porque ela teve um encontro com Jesus, um encontro verdadeiro. Passa um slide, Atos 9. Atos capítulo 9. Quem aqui não é batizado ainda, levanta a mão, por favor. Pode levantar bem alto, não precisa ter medo. Amém. Que seja hoje o dia que Jesus te convença, vocês que levantaram a mão, que é o momento.
Atos 9:17. Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Logo lhe caíram dos olhos como umas escamas e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Amém? Não sei se já estudamos a fundo esse texto, mas aqui eu percebo, no meu ponto de vista, que Paulo foi tudo meio que instantâneo, assim, foi tudo na hora. Imaginou? Ele já recebeu, já se converteu ali, irmã Aline. Ele já foi cheio do Espírito Santo. Ele já foi batizado, já foi curado, veio completo. Sabe quando a gente vai na barbearia e faz tudo? Veio completo. Sabe quando a gente vai no Mac e pega o combo de tudo? Imagina isso espiritualmente falando, quando Jesus tem um encontro com uma pessoa como Paulo, que era um cara que matava cristãos, irmã Marta, um cara duríssimo com o povo judeu, com o povo cristão, um cara que estava realmente fazendo coisas abomináveis. Ele veio a luz sobre ele, não cai do cavalo porque isso não está escrito, ele cai no chão, ele fica cego, ele fica lá naquela casa. Ananias ouve o Senhor, Ananias vai até a casa dele. Eu acho tremendo que aqui no contexto fala que Jesus falou com Ananias até onde que ele estava. Vamos ver ali onde é que está. A partir do 10, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, eis-me aqui. O Senhor disse: levanta-te, olha só isso aqui que tremendo, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, porque eis que ele está orando. Meu Deus do céu, irmãos, eu fico impactado com a palavra de Deus. Jesus em detalhes falou com Ananias, dizendo aonde que ele tinha se encontrar com esse homem. E eu quero te dizer que muitas vezes eu tive uma expectativa, irmãos, quando eu fui me batizar. Eu me batizei com 14 ou 15 anos, e eu lembro que eu me consagrei, eu fiquei em jejum, e eu achava que aquele dia seria um dia que eu seria batizado no Espírito Santo, que eu falaria em línguas, que seria um dia impactante. Não foi tudo isso que eu esperava, como aconteceu com Paulo aqui. Mas eu sei que um dia, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas que um dia, quando eu for em Jerusalém ainda, amém, Jesus, se a gente for para Jerusalém junto, eu quero que o Pai me batize de novo naquele lugar lá no Jordão, para já entender o porquê, se ele não vier até lá. Não que meu batismo foi em vão, jamais. Estava olhando a foto hoje do batismo de vocês dois, por acaso eu achei a foto ali. Vocês lembram desse dia do rio lá? Lembra, Aline? Foi lindo, né? Foi especial, né? E o batismo, ele sela esse momento onde a gente decide se converter a Cristo. Às vezes a conversão é acompanhada de cura, de milagres, você já é cheio do Espírito Santo como Paulo. Às vezes não. Às vezes o batismo é aquele ato, mas muitas vezes a gente vê hoje, os pastores aqui, pessoas que se batizaram saindo da comunhão com Jesus. Aí eu pergunto, foi um banho? Foi uma conversão? Foi uma decisão certa? Pessoas migrando para outras ideologias, a gente não entende certas coisas. Mas você que está aqui, mais uma vez eu digo, você que já é batizado, está continuando a trilhar o seu caminho com Jesus, amém? Amém, irmãos? Pode concordar comigo em nome de Jesus. Em Atos 4, volte um pouco, passa um slide para mim ali, vocês vão acompanhando, daí vocês vão lendo junto ali. São 12 etapas, meu Deus, eu não tenho muito tempo. Vamos rapidinho então comigo, amém? Em Atos 4:31 diz o seguinte: E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus.
Pode voltar ali. Não precisa ter vergonha. Quem aqui não é batizado com o Espírito Santo ainda? Pode levantar com bastante. Amém. Amém. Você tem um encontro com Cristo, você se converte, você se batiza, e daí vem algo que precisa selar a sua conversão, que é o Espírito Santo. E o pastor Ademar é muito... Ontem a minha esposa falou assim, a gente foi comemorar o aniversário do pai ontem, foi muito gostoso, estávamos em família ali. E a Michelle chegou em casa e falou assim, eu admiro muito algo no pastor Ademar, no meu sogro. De tantas coisas que eu admiro nele, a coisa que eu mais admiro nele, tu falou para mim ontem, né? É a autenticidade dele, né? O quanto ele é verdadeiro. E o pastor o nosso pastor, ele falou quantas vezes aqui o quão duro ele foi para ser batizado no Espírito Santo. Quanto ele, não duro, mas o quanto ele tinha temor e o quanto ele demorou para se batizar, porque ele tinha um temor que o prendia a se libertar disso, né? Eu também fui assim, eu nunca contei isso para meu pai. Mas eu também foi difícil de ser batizado. Hein, Cid? Como é que foi para ti? Foi fácil? Foi? Ah, tu é mais maleável. Mais ou menos, né? Irmãos que têm temor aqui, a gente está em família, eu posso falar, irmão Adir, queridão, vocês que são pessoas extremamente tementes a Deus, assim como o pastor, a gente às vezes fica assim, extremamente, né? Ai, será que como é que é isso, né? A gente fica com temor e Deus se agrada disso. E eu nunca me esqueço que numa vigília, onde 24 horas eu toquei violão, alguém já sabia disso? 24 horas eu toquei violão nessa vigília, meu dedo ficou literalmente sangrando, meus dedos aqui. Eu falei, Senhor, se não for nessas 24 horas, daí eu não sei. Me batiza, Jesus, me batiza com o teu Espírito Santo. E eu ali naquela vigília, eu era o tocador de instrumento da vigília. Foi lá em Itajaí, na sede. Não sei se meus pais sabiam disso. Irmãos, isso já era, como tinha começado 6 da tarde, isso já era 6 horas da manhã, meu dedo sangrando e nada do batismo. Eu falei, Jesus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Sentei na primeira fileira, larguei o violão, meus dedos tudo em carne viva, sangrando. Veio um vaso de Deus que eu não sei quem é, botou a mão na minha cabeça assim, com violência, e gritou, seja cheio do Espírito Santo. Daí, irmãos, eu caí no chão, eu gritava, eu rolava, eu dava risada, eu chorava, eu falava um monte de coisa que eu não estava entendendo o que era, e esse foi o selo da minha vida, com 16 anos, antes de conhecer, já conhecendo você mais ou menos, pouco depois, 17 eu acho, ou antes, não sei, quem é bom de data é meu pai. Irmãos, aquilo foi um selo na minha vida. Então, irmãos, busque o batismo no Espírito Santo. Que seja 2024 o ano que você seja batizado no Espírito Santo, porque isso faz toda a diferença. Eu coloquei ali que na etapa da nossa vida, depois de a gente buscar esse batismo no Espírito Santo, já vem os dons. E para que é esses dons? Para que eu preciso me batizar no Espírito Santo? Será que isso tem a ver com a minha salvação? Em nenhum momento a palavra de Deus fala disso. Mas o batismo no Espírito Santo, com ele vem os dons e vem as ferramentas para você servir ao Senhor. Vem uma ousadia, porque diz no final do texto aqui, ó, depois que foram cheios do Espírito Santo, anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O batizado no Espírito Santo, quando ele é recém-convertido e batizado, ele fica meio doido, perdão da palavra, ele fica meio intenso, ele vai pregar, ele vai falar de Jesus, ele fica ousado, porque ele está cheio do Espírito Santo, ele não tem aquela covardia, aquele medo, aquele receio. Então, irmãos, você está trilhando essa caminhada ali, você está trilhando ela, mas você precisa, e eu precisamos entender onde a gente se encontra nessa caminhada. Pastor Tiago, isso que tu está falando hoje é certinho assim, o passo a passo? Não, quem sou eu, irmãos? É uma palavra que Deus me deu, mas eu tenho certeza que vai tocar corações nessa noite e nas casas também. Se você for comigo rapidamente para Apocalipse no capítulo 3, não existe regra, com Jesus não existe regra.
Jesus faz novas todas as coisas. Assim como para aquele homem que precisava pegar o avião, não sei se foi Jim Swagger ou foi alguém assim, foi, né? Ele precisava ser batizado no Espírito Santo até 7 horas, eu acho, se eu não me engano, eu li isso num livro, é isso? É? E antes das 7, antes dele ter que pegar o avião, ele foi batizado no Espírito Santo. Aquele outro que disse, não, eu não quero fazer escândalo, eu sou um crente comportado, chegou no ônibus, e fez um griteiro dentro do ônibus cheio. Irmãos, quando Jesus te pegar, tu não vai conseguir se controlar, você vai falar em línguas estranhas, línguas espirituais, você vai ser cheio do Espírito Santo. Talvez Jesus vai pegar o Adir lá no meio do sindicato, sozinho, lá com a tua Bíblia aberta, e você vai começar a chorar, e você vai entender que aquilo é a visitação do Espírito Santo. Eu amo muito vocês, eu tenho liberdade para falar assim. O batismo no Espírito Santo é algo que o cristão precisa viver para ele continuar firme e para ele avançar nessa caminhada com mais ousadia em nome de Jesus. Passa para o próximo tópico. Próximo tópico, por favor. Apocalipse 3:2. Eu fiz questão de fazer uma coisa bem didática hoje para que você vá lendo, né, como uma ovelhinha, vá se alimentando, vá mastigando de novo. Apocalipse 3:2 diz assim, ó: "Sê vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus." Talvez Deus está vindo hoje aqui falar comigo e contigo, porque essa palavra não é para você, é para nós. Essa palavra não é para ti, é para a igreja, é para todos nós. Talvez o Senhor Jesus está vindo diante de nós, está falando assim, ó: irmão, irmã, acorda, deixa morrer o restante que precisa morrer na tua vida, na tua carne, porque eu ainda não estou achando perfeição nas tuas obras diante de Deus. Jesus vindo com todo o amor, mas falando assim: acorda, acorda. Tu não está deixando o teu caráter ser mudado, você não está deixando a tua carne morrer ainda, eu não estou conseguindo ver perfeição nas tuas obras. Deus está falando isso com muito amor aos seus corações e aos nossos. O caráter é algo que precisa, nesse percurso até Cristo, precisa ser mudado. Nós não podemos ter um caráter igual quando nós estávamos no mundo, nós temos que ter uma vida diferente. E às vezes quando eu entro na carne, porque todo mundo entra, essa semana mesmo, eu estava dando aula para uma turma, e o menino me provocou, mas me provocou, irmãos. Eu vi o capeta ali, misericórdia, está filmando, né? Mas eu não vou falar nomes. E esse menino me provocou, irmão. Sabe o que aconteceu? Eu saí da cruz e fiquei brabo. E falei: se arranca daqui. Entrei na carne. Se arranca daqui, guri. E ele saiu, porta fora. Pedro fala o quê? Irai-vos, mas não pequeis. Nós podemos se irar, nossa personalidade ela quer se irar. Mas o pecado é quando a gente, depois da ira, o que a gente faz. A Marta está sorrindo para mim. Quem tem dificuldade nessa questão da ira aí? Levanta a mão. Quem é sincero? Amém. Irmã Nair levantou e deu um sorriso ali. É, irmãos. Irmão Pavarim disse mais ou menos. Vamos perguntar para a irmã Marta depois. Irmãos, meus pais mesmo falaram ontem para mim: a Melinda é igualzinha a você quando era pequeno. Você era dócil, manso, ficava no teu cantinho, olhando para cima, para os pássaros, né? Irmãos, desci da cruz essa semana e quase peguei um menino pelo pescoço, irmãos, porque faltou graça naquele momento, faltou tempo com Deus naquele dia. Ninguém está livre de pecar, irmãos. O inimigo vai colocar situações na nossa vida, mas você e eu precisamos ser tratados no nosso caráter. Não, pastor, eu sou bonzinho demais. Você não me conhece, eu sou bonzinho. Irmãos, bonzinho é Deus que está no céu. Todos nós temos uma natureza muito ruim, muito ruim.
Se alguém fala aqui que é bom, irmãos, está muito longe de ter um caráter como o de Cristo, porque a gente tem que reconhecer aonde no nosso caráter ainda a gente não está tratado. Diga assim comigo: fala, Jesus. Fala comigo, Jesus. Revela, Jesus. Trata o meu caráter, Jesus. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela também consegue, pastor Ademar, dizer com mais facilidade: trata-me, trata, Jesus. Consegue chegar diante de um líder, de um pastor e ser discipulado. Como é difícil isso para algumas pessoas. Eu não preciso de discipulado, eu estou tranquilo. Porque isso é orgulho, irmãos. A gente precisa de ser tratado por Deus, e Deus vai usar pessoas para isso. Amém? Meu Deus, vamos lá. Tópico 6. Isso aqui é muito pregado na igreja. Vamos falar essa palavra assim, sem a leitura. Vamos ver se vocês lembram comigo. Quem lembra? Salmo 119, 11 ou 111? Guardei a tua palavra. Eu errei então, será? Bota ali 119, 105. Sim, é o 105, eu errei. Vamos ler juntos. Salmo 119, 105. Vamos ler junto como se fosse um coral aqui. Não é esse aí não. Guardei a tua palavra para não pecar contra ti. É outro, né? Mas pode ficar nesse, vai lá. Todo mundo junto? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A gente não está falando de caminho? Pode voltar lá na imagem. Irmãos, eu não sei, eu quero ser muito sincero aqui. Eu acho que não existe igreja que eu conheça que fala tanto disso, de ler a Bíblia. É 11 mesmo, né? Tá. Eu acho que não existe igreja que eu conheça que fale tanto em leitura de Bíblia e oração e jejum como a nossa, no sentido dos que eu conheço. Desde que essa igreja foi aberta, existia corrente bíblica. Desde que essa igreja foi aberta, a pastora Dulce vai à frente da intercessão, junto com irmãos aí. Tudo isso a gente precisa entender que faz parte da caminhada. Beleza, eu fui batizado e tudo mais, tem todo esse percurso eu tenho trilhado, meu caráter tá um aço, como diz no exército, né? Mas daí a gente falha em manter-se firme por meio da oração, da leitura da palavra e do jejum, porque é isso que vai nos fortalecer, irmãos. Quando a gente passa por todo esse trilhar, esse caminho com Cristo, vai ter momentos que vão vir dificuldades, que vai precisar de azeite de reserva, irmãos. Vai precisar de mais tempo de oração, mais tempo de leitura, mais tempo de jejum. E eu conversava com um pastor há 2 semanas atrás, ele falou para mim assim: pois eu tenho que confessar para ti aqui, eu estou 3 semanas sem ler a palavra. Eu olhei para ele assim, como quem diz, né? Não é só comigo isso que acontece. Pastor tendo dificuldade, passando luta, né? Porque todo mundo é de carne e osso, e o inimigo sabe que quando a gente fraqueja na oração e na leitura da palavra e no jejum, nós estamos mais fracos. E esse caminho talvez a gente vai fazer se arrastando. Agora, se a gente estiver se alimentando bem, a gente vai continuar trilhando, irmãos. Vai continuar trilhando, não com o olhar altivo, mas com o corpo firme, seguindo esse caminho, essas fases da nossa vida. Amém? Romanos capítulo 12, eu preciso andar rápido. Eu achei que nós ia acabar o culto mais cedo hoje, mas eu vou tentar. Romanos 12, 5. Gosto muito desse texto que Paulo escreveu aos Romanos também. Todos acharam? Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Aí a gente já conhece o texto, né? Vem ali os dons. Volta lá no slide. Quando a gente continua trilhando esse caminho, a gente precisa chegar num dado momento, a gente precisa fazer essa pergunta para si mesmo. Tá, beleza, eu estou aqui na igreja há tantos anos, e aí? Qual é a minha função aqui dentro?
para que Deus me chamou? Qual é o meu papel? Aí eu quero te lembrar do que é muito pregado nesse lugar. O pastor muitas vezes fala: Deus me levantou há muito tempo já como os olhos da igreja, aquele que tem discernimento, que vê o mal, que discerne. Não é verdade? Quem já ouviu ele falar isso? Amém? O pastor Adulce já falou também do dedinho mindinho, que talvez é ela. Sabe para que serve o dedinho mindinho? Mas não o do pé, o da mão. Hein, Ianca? Pensa. É o do pé que a senhora fala? Mas eu vou falar do da mão, tá? Eu não sei quem faz isso, não é muito assim, é meio nojento, sabe? Mas o dedinho é o único que cabe na orelha, para arrancar aqui os cascão. Tá, mãe, tudo bem, o dedinho do pé traz equilíbrio, eu já sei que a senhora fala isso, mas eu estou falando do dedinho mindinho da mão, amém, irmãos? E ele tem essa função de tirar aquela cerinha do ouvido, né? Será que você é esse dedinho da mão que Deus vai te levantar para mostrar para os teus irmãos, assim, com dom de mestre? Ouve o que Deus está te falando, tira. Você vai ser aquela unhazinha que vai fazer assim na orelha do teu irmão, vai tirar o negócio da orelha dele. Não sei. Ei, o que tu é, João? Tu acha que tu é o baterista do corpo de Cristo? Não é não, cara. Isso é só uma função. A gente tem que saber o que a gente é no corpo de Cristo. A gente não pode ser meros participantes, onde o pastor Ademar está na frente do trilho, né, do nosso, como é que é o nome? O vagão lá do trem, ele está lá com o leme na mão, puxando a cordinha, né, puxando tal, acelerando, e nós tudo atrás. Uhul, estamos aqui no trem da ECCM, que legal, trem da alegria. Não é para isso que Jesus chamou a gente, irmãos? Jesus chamou para cada um ter uma função. Cada um tem que ser uma função do corpo de Cristo. Bombril? Pode até ser bombril. 1001 utilidades, gostei. Mas existe uma função específica que Deus quer te levantar para fazer a obra do Senhor. E a gente precisa saber qual é. Você já sabe qual é teu papel na igreja? Vai chegar lá no céu um dia, aquela historinha básica, né? O pastorzão lá de milhões, né? De milhões de fãs, de milhões de seguidores, né? E tal. O cara vai chegar lá achando que a coroa dele vai ser a maior, né? Jesus vai chamar a senhorinha da igreja, aquela que ninguém conhecia o nome. Eis aqui, Mariazinha, vem aqui receber o teu galardão. E Jesus vai botar uma coroa daquela que nem cabe quase na cabeça dela, não vai conseguir nem carregar, né? Essa irmãzinha, todo mundo conhece ela? Não. Pois é, ela era daquela igrejinha do monte, lá do final do bairro da Velha, ela orava muito. E ela vai receber a maior coroa. A função dela não era uma função em evidência, mas ela tinha uma função e Deus sabia. A função que Deus vai te dar no corpo de Cristo, talvez não precise ser uma função que todos vejam, mas você tem que saber qual é. Você tem que saber qual é. 8. Para todos nós é praticar a verdadeira religião. Vamos lá para Tiago. Pode fazer rapidinho ali para mim? Tiago 1:27, que eu preciso encerrar o culto. Aqui eu fiz questão de botar assim, para todos. Não é para mim, para o irmão Cid, é para todos nós. Tiago 1:27, a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, não é só para Michele, é para todos nós, e as viúvas nas suas tribulações, guardando-se incontaminado do mundo. Pode passar ali? É isso mesmo. Irmãos, a gente tem às vezes a impressão de que algumas coisas é para função A, B ou C. Jesus está falando que para todos nós a gente precisa praticar a verdadeira religião. Não é para alguns, é para todos. A gente precisa entender que a gente precisa ganhar de certas religiões que fazem isso muito melhor que nós. E isso para mim é uma vergonha, saber que algumas ideologias e religiões fazem um trabalho social muito melhor que o nosso. Igrejas que vão nos hospitais, nos presídios, nos asilos, nos orfanatos.
Essa parte é para todos nós, do seu jeito, da sua forma. Ah, pastor, mas Deus não me chamou para fazer isso. Então você oferte para que isso aconteça. De alguma forma Deus quer nos chamar a atenção. Existem coisas que nessa caminhada é para mim, em qualquer circunstância é para mim também. Mateus 28, tópico 9. Outra coisa que é para todos nós, irmãos, que a gente fica às vezes assim titubeando. Não, isso aí é só para os obreiros da igreja. Não, isso aí é para os pastores, não é para mim. É para todos, irmãos. Evangelizar, discipular e cuidar de vidas não é a função somente do pastor. O que Jesus disse em Mateus 28, 19? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Pode voltar ali. Existem coisas que a gente vai assim achando e vai se confundindo, vai achando que não é para nós. Uma igreja viva, uma igreja que está constantemente ganhando vidas, é uma igreja onde todo mundo está engajado nessa missão. A missão de dar frutos, de discipular, de evangelizar. Está difícil esse caminho, né? Para mim também. Para mim também. Tópico 10, finalizando. Dentro desse caminho de chegar à cruz e ser salvo, a gente precisa buscar a santificação. Isso é para todos também. Hebreus 12, 14. É uma pena que eu tenho que acelerar, mas... Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Isso eu queria parar um pouquinho para você se autoavaliar, para você se analisar, né? Como é que está a sua vida de santidade, né? Como é que está teu casamento? Como é que está os teus olhos, os meus olhos? Como é que está nosso tempo de celular? O que a gente se alimenta na TV? O que a gente se alimenta de coisas no dia a dia? Que tipo de convivência a gente tem? Que tipo de linguajar a gente usa? Deus está nos chamando a atenção para uma vida de santidade. Para a gente chegar até Ele um dia diante dEle. Só verão a Deus aqueles que são santos. E santidade não é ser um anjo que não peca, mas é estar constantemente se lavando das suas falhas, das minhas falhas, que todo dia vem. Todo dia a gente se suja. Todo dia a gente soa e se suja e tem que tomar banho. Assim é com Jesus. Todos os dias a gente precisa de limpeza. 11, finalizando. Nessa caminhada, a gente precisa, isso tem sido pregado muito, cuidar de si e de nossa casa. A gente precisa. Em 1 Timóteo 5,8, Paulo fala assim para Timóteo: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior que o infiel. Isso é uma coisa que muitos pastores infelizmente erram, é em mergulhar no ativismo da igreja e esquecer dos seus filhos. E o que mais eu vejo no abrigo, irmãos, pasmem, o que mais eu vejo no abrigo, 99%, eu vou dizer, vou ser meio ousado, 90%, vamos lá, das pessoas que eu converso lá são desviados da igreja. Pastores, irmão Jair, estão lá no abrigo, morador de rua, ex-pastor da tal igreja, quase que eu falei aqui, ex-missionário, ex-levita, tudo esses títulos, né? Levita, missionário, estão lá, morador de rua, usuário de crack. Isso para mim, me abre um leque de um... Amém, eu vou falar. Infelizmente, irmãos, os moradores de rua, os usuários de drogas, são aqueles que talvez não foram cuidados de verdade na sua casa. Eu cubro isso com o sangue de Jesus, mas por que eu e as minhas irmãs, por mais pecados e defeitos e dificuldades que passamos, eu e minhas irmãs, por que a gente está no caminho do Senhor até hoje? Porque nós somos cuidados em casa. Não adianta ganhar o mundo inteiro, ter uma mega igreja e seus filhos estarem abandonados do caminho de Jesus. Cuida de si mesmo e dos da sua casa nesse caminho. E tenha como meta principal levar os seus até aquela luz que você vê no telão ali. Essa é sua meta. É levar os seus para Jesus.
E o último tópico, Apocalipse 2:10, zelar pela sua salvação. Apocalipse 2:10, pode colocar para nós e eu encerro aqui. Nada temais as coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Será que vai acontecer isso, pastor Tiago? Pode ser, se prepare. Para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Isso é algo profético, pode ser estudado em outro momento. Mas diz ali no final, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna, eu acrescentaria. Vamos recapitular ali esses 12 caminhos, por favor, meninos, do tópico 1 até o 6, 12. Será que tem mais, pastor, nesse caminho? Com certeza tem muitas fases que não foram citadas, mas hoje, para esse dia, guarde no seu coração o encontro com Jesus. Adiante, a conversão, o batismo em águas, buscar o batismo no Espírito Santo e os dons, tratamento no seu caráter e no meu caráter, manter-se conectado com Cristo em oração, leitura da palavra e jejum, descobrir seu papel no corpo e exercê-lo, em nome de Jesus, para todos praticar a verdadeira religião, para todos evangelizar, discipular e cuidar de vidas, não é para mim, é para nós todos, buscar a santificação, cuidar de si e de sua casa, e zelar como algo mais precioso da sua salvação. Fique de pé em nome de Jesus.